Pessoal, resolução de exercício do livro. Pega o livro de vocês aí e acompanhe. Página 107, questão número 1. Então, vem comigo aqui, ó. Diz o seguinte questão. Em certa cidade, a igreja está localizada no ponto A. Está aqui a igreja localizada nesse ponto aqui, ó. A prefeitura no ponto B e a livraria no ponto C, como mostram os pontos a seguir. Sabendo-se que a distância da igreja à prefeitura é de 10 metros. Então, está aqui a distância da igreja à prefeitura é de 10 metros. A distância da prefeitura à livraria, então está aqui, ó. A distância da prefeitura até a livraria é de 15 metros. E que é o ângulo formado por essas duas direções aqui, ó. Essa direção e essa direção aqui, ó. O ângulo formado por essas duas direções aqui é um ângulo de 60 graus. Ok, galera. Então, ele pede para determinar a distância da livraria até a igreja. Então, está aqui a distância da livraria até a igreja. Vou chamar de x. Ó. Quando não sei alguma coisa na matemática, eu chamo de x, né? É o mais natural. Se alguém tiver simpatia com outra variável, fica à vontade. Pessoal, essa questão contextualizada, uma questão que você vai ler o texto, você vai montar, né, a questão para depois você aplicar. Depois que você montou, tranquilo. Daqui em diante, agora é só aplicar. Se você perceber claramente, nós temos aqui um triângulo, né, em que nós conhecemos a medida de dois lados e conhecemos um ângulo, né, um ângulo interno desse triângulo. Então, quando a gente conhece dois lados e a gente conhece um ângulo, então a relação que a gente vai aplicar aqui, que se encaixa melhor nesse contexto, é justamente a lei dos cossenos. Então, claramente, a gente vai aplicar aqui a lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? Diz que o lado oposto ao quadrado do ângulo, qual é o lado oposto do ângulo aqui? Ó, x. Então, x ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado, menos duas vezes o produto desses dois lados aqui, ó, 10 vezes 15, vezes o cosseno do ângulo de 60 graus. Beleza? Então está aqui, ó, x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado dá 100, mais 15 ao quadrado, 225, menos duas vezes, vou conservar o 2 aqui, você vai entender já já o porquê. Ó. Conservando o 2 aqui, fica melhor porque eu vou cancelar com 2 aqui, ó, certo? Então, nós temos aqui que 10 vezes 15 dá 150, vezes o cosseno de 60, que é igual ao meio. Ok, galera. Então, ó, cancelando aqui 2 com 2, então vai me restar o quê? Vai me restar simplesmente isso aqui, ó. X ao quadrado é igual a 100 mais 225, vai dar 325, menos, cancelei 2 com 2, restou o quê? 150 vezes 1, vai dar 150. Portanto, nós temos aqui que x ao quadrado é igual a 325 menos 150, 175, ok? Portanto, x é a raiz de 175. Naturalmente, em muitos vestibulares, nunca que o radical vai estar expresso dessa forma. Se você for olhar as alternativas, você vai ter que fatorar, né? Fazer aquela brincadeira lá do fundamental. Então, se você for observar aqui as alternativas, de fato, né, aqui está fatorado. Então, vamos ter que fatorar isso daqui, ó. Então, fatorando isso aqui, como é que fica? Ó? Vamos pegar aqui, 175. Qual o menor número que dá para dividir aqui? Ó? O 5, né? Ó. 175, o 5 vai dar 35. 35 dá por 5, vai dar 7. 7 só dá por 7, então para no 1. Fechou. Portanto, o que você pode concluir aqui? Ó? Que 175, você pode fazer a seguinte decomposição, como 5 vezes 5 vezes 7, ou seja, 5 ao quadrado vezes 7. Beleza, agora é só substituir aqui, ó. Então fica x igual a raiz de 175. 175, fazendo a decomposição, vai dar 5 ao quadrado vezes 7. Então, x é igual a propriedade de radiação, né? Com potência, é muito fácil você ver isso aqui, ó.
Quando não aparece o índice, subtende que o índice é 2. Então, ó, quando você tem um radicando, o cara que está dentro da raiz, né, que é igual ao índice, corta, libera o 5 para fora da raiz. O 7, expoente é 1, não tem jeito, vai ficar aqui, coitadinho, preso dentro da raiz. Pronto, acabou. Portanto, x é igual a 5 vezes a raiz de 7, é 5 raiz de 7. Morreu a questão. Alternativa letra B. Tranquilo. Questão número 2. E o seguinte, o carpinteiro pretende construir uma peça triangular em madeira com as dimensões apresentadas a seguir. Ao medir corretamente o perímetro da peça, né, o carpinteiro obteve em centímetro quanto? Então, está aqui a peça triangular. Então, novamente, né, você está separando aqui com uma figura em que nós temos aqui 2 lados conhecidos e um ângulo conhecido. Então, claramente você já percebe de cara que trata-se da lei dos cossenos. Só como ele pediu o perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados. Ó. 8 mais 6, mas esse lado que eu não sei eu vou chamar de x. Então, o perímetro, nosso objetivo é descobrir o perímetro. Ó. A soma de todos os lados, 8 mais 6 mais x. Então, o perímetro é igual a 14 mais x. Ó. Na verdade, eu estou abusando um pouco a anotação do perímetro, né? Porque geralmente, a maioria dos livros, a anotação do perímetro é dada por 2π, beleza? E o p é o símbolo perímetro. Mas, portanto, é você entender aqui a ideia. Galera, eu quero o perímetro. Para calcular o perímetro, resta calcular esse lado. E para calcular esse lado, primeiramente, né, eu tenho que aplicar a lei dos cossenos para descobrir. Beleza? Então, vamos lá. Novamente, lei dos cossenos. Ó. Vou pegar o lado oposto ao ângulo, que é x, ó, x ao quadrado. Isso aqui é a soma dos quadrados dos outros dois lados, 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses dois lados, 8 vezes 6, vezes o cosseno do ângulo, o cosseno de 60. Ok? Ok. Então, nós temos aqui x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, 64, mais 6 ao quadrado, 36, menos 2 vezes 8 vezes 6 dá 48, vezes o cosseno de 60, 1 meio. Certo? Então, aqui eu posso muito bem, ó, cancelar, ó, 2 com 2. Então, cancelando 2 com 2, vai me restar o que aqui? Ó? Vai me restar x ao quadrado igual a 64 mais 36. Ó. Vai dar 100. Menos, cancelando 2 com 2, me restou 48 vezes 1, vai dar 48. Ok. Então, tirando aqui a diferença, x ao quadrado igual a 52. Passando a raiz, fica x igual a raiz de 52. Beleza. Então, a gente vai ter que fatorar isso aqui. Ó. Então, fatorando isso aqui, ou então, mais fácil você perceber que 52 é mesmo você escrever, né, o produto 4 vezes 13. Beleza? Ok. Lá no ensino fundamental, né, a titia ensinou para vocês, né, a propriedade de radização, né? Você tem aqui, por exemplo, aqui a raiz do produto é o produto das raízes. Então fica x igual a raiz de 4 vezes a raiz de 13. Conclusão, que x é igual a raiz de 4 é 2, raiz de 13 não tem jeito, né? Essa própria raiz de 13. Pronto, galera. Tá aqui, ó, x igual a 2, raiz de 13. Mas não acabou, né? Por quê? Porque ele pediu o perímetro. Né? Se ele pediu o perímetro, então vamos aqui somar todos os lados aqui, ó. Então nós temos aqui o perímetro, justamente 8 mais 6 mais x, ó. Vai ser 14 mais x, mais quem é x aqui, ó? Acabei de descobrir. X nada mais é do que 2 raiz de 13. Então fica 14 mais 2 raiz de 13. Morreu a questão. Muito fácil, galera. Muito tranquilo. Certo, pessoal? Então, é basicamente isso. Pessoal, questão número 4 do livro, da página 108. Olha só. Aqui sem rodeio, né? Não precisa nem analisar a questão. Vocês fazem a leitura aí, em casa, do livro. Mas, vamos direto logo para o comando da questão aqui, ó. Ele quer o quê? Ele quer simplesmente a medida de x, ó. Certo? Então, se ele quer a medida desse lado x aqui,
que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou observar o formato, a estrutura do triângulo. Se você reparar muito bem aqui, nesse triângulo aqui, a nossa situação é o seguinte. Nós temos aqui dois ângulos conhecidos e um lado conhecido. Voltando, pessoal, o que eu acabei de mencionar para vocês há pouco tempo, certo? Se você conhece a medida de dois lados do triângulo e você conhece a medida de um ângulo de um triângulo, então você vai aplicar a lei dos cossenos. Agora, se você conhece a medida de dois ângulos são conhecidos e um lado é conhecido, então você vai aplicar a lei dos senos. Então, você pode perceber muito bem que nós temos aqui dois ângulos conhecidos e um lado conhecido. Logicamente, a gente vai aplicar o quê? A lei dos senos, pessoal. Beleza, como o nosso objetivo é descobrir o valor de x, então vamos direto, Eu quero x, então vou pegar esse lado aqui, O que diz a lei do seno? Diz o seguinte, se eu pegar um lado qualquer do triângulo e dividir pelo seno do ângulo oposto, o resultado vai ser sempre o mesmo. Ou seja, vou pegar o lado x, que eu quero descobrir, e vou dividir pelo seno do ângulo oposto. Eu vou dividir pelo seno de 60. Ok. Esse aqui é o mesmo, e você pegar o lado 8, que é o lado que eu conheço, e dividir pelo seno do ângulo oposto. Qual é o ângulo oposto? Ângulo alfa. Professor, eu não sei quem é alfa. Ora, pessoal, mas você pode muito bem perceber que alfa é justamente 45 graus, né? Nós temos aqui um triângulo em que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Se você somar aqui 75 mais 60 para 180, o alfa vai ser igual a 45. Beleza, então você vai dividir pelo seno de 45 graus. Ok, então faz aqui aquele cruz credo, né? Então nós temos aqui x vezes o seno de 45. Isso aqui é igual a 8 vezes o seno de 60. Ok, agora é só usar os valores aqui dos ângulos notáveis aqui que a gente já conhece. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. 8 vezes o seno de 60. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2. A gente pode muito bem, papoca, 2 com 2. Então, eu estou aqui agora, x raiz de 2 fica raiz de 2, x. Isso aqui é igual a 8 raiz de 3. Isolando aqui o x aqui, vamos trazer para cá que tem mais espaço aqui. Então, isolando o x, raiz de 2 desce dividindo. Então, fica 8 raiz de 3 sobre a raiz de 2. Pronto, racionalizando aqui o denominador, vou multiplicar o numerador e o denominador da fração por a raiz de 2. Então, fica x igual a 8 raiz de 3 vezes a raiz de 2, vai dar raiz de 6, certo? Sobre 2, né? Raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Dá para simplificar aqui, Então, fica x igual a 4, 8 por 2 dá 4. 4 raiz de 6. Beleza, pessoal? Então, é a alternativa letra A. Certo? Tranquilo. Exercício proposto, questão número 2, da página 109. Aqui a página aqui, 109. Vamos ler aqui a questão com muita calma, porque essa questão aqui não é das mais simples, né? Mas vamos com calma. Temos aqui, galera, o seguinte. O proprietário de uma residência instalou em uma das portas um alarme formado por dois sensores localizados nos pontos A e B. Está aqui dois setores aqui, um localizado nesse ponto A e o outro sensor localizado no ponto B. Ok. Conforme ilustra a figura a seguir. O alarme dispara quando a porta aberta formar um ângulo de 30 graus. Certo, pessoal? Então, tá aqui, a porta está fechada. Quando esse ponto aqui, ele vai coincidir com esse ponto aqui, você está fechando a porta. Quando você abre a porta, de tal forma que a medida do ângulo aqui, for de 30 graus, então, quando chegar essa determinada inclinação, o alarme ele vai disparar. É isso que diz a questão. Ok.
Supondo que a porta tem 2 metros de altura, certo? 2 metros de altura e 1 metro de largura. Então, a distância entre os sensores nós temos aqui 2 sensores, pessoal. O sensor A e o sensor B. Ó. Então, ele quer saber justamente essa distância aqui. Ó. A distância entre esses 2 sensores aqui. Ó. Ou seja, na prática, eu quero calcular a distância aqui do ponto A até o ponto B. Beleza. Então, uma coisa que a gente pode perceber aqui, ó. Quando você, por exemplo, fechar a porta está aberta com uma inclinação de um ângulo de 30 graus. Então, é nessa condição que o alarme vai disparar. Beleza? Mas essa largura aqui, ó, é justamente a largura da porta. Ó. Quando você fechar a porta, esse ponto aqui ele vai coincidir com o ponto A. Ou seja, se a largura da porta aqui é de 1 metro, então, logicamente, aqui também vai ser 1 metro. Pronto. Eu sei que a altura da porta é 2 metros. Beleza. Nosso objetivo é descobrir essa distância aqui, ó, do ponto A até o ponto B, que é a distância entre os 2 sensores. Então, o que a gente pode notar aqui, ó? Ora, primeiramente temos que fazer a percepção da distância, né, da abertura da porta. Por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui uma certa distância aqui, ó, uma certa distância da abertura da porta. Ó. Essas distâncias aqui são a mesma. Quando eu calcular a distância aqui da abertura, lembrando, pessoal, que distância me dá a ideia de ângulo reto, viu? Linha reta. Então, esse ângulo aqui é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Ou seja, esse triângulo aqui, ó, nada mais é do que um triângulo retângulo, certo? Ora, galera, para eu calcular essa distância aqui, ó, essa distância x, certo? Basta eu simplesmente aplicar o teorema de Pitágoras. Só que para eu aplicar o teorema de Pitágoras, eu preciso conhecer os outros 2 lados do triângulo. Eu sei que esse cateto aqui mede 2 metros, que é justamente a altura da porta, só que eu não sei qual é a distância da abertura aqui da porta. Vou chamar de y, certo, pessoal? Então, primeiramente, eu teria que descobrir o y para depois descobrir o x, aplicando o teorema de Pitágoras, certo? Só que vocês podem perceber, ó, vocês há de convir, vocês concordam comigo que esse pedacinho aqui, y, é justamente esse pedacinho aqui, ó. Né? Eles são paralelos, embora o desenho da figura não ajude muito, né? Então, esse aqui é y, aqui também vai ser y, galera, certo? Aqui vai ser y. Ok, então ao reproduzir essa medida aqui, ó, y para cá, fica melhor a gente levar ele para cá, por quê? Porque através dessa observação aqui, ó, você pode perceber muito bem que eu posso tirar primeiramente o valor de y em função dessa figura aqui, ó, trabalhando com esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui de cima. Porque se você reparar, esse triângulo aí de cima, nós temos aqui 2 lados conhecidos, nós temos aqui um ângulo conhecido. Isso me faz lembrar o quê? Da lei dos cossenos, galera. Então vamos descobrir o valor de y aplicando aqui a lei dos cossenos em relação a esse triângulo aqui, ó. Beleza? Então, galera, a questão é super tranquila, né? A questão é que para você montar a questão, aí já é mais complicado. Você rabiscar aqui a figura e fazer uma autoanálise aqui da decisão que você vai tomar para executar o problema, certo? Então, vamos lá. Aplicando aqui, primeiro passo, aplicando a lei dos cossenos aqui, ó, o primeiro passo da questão é descobrir o valor de y, certo? Vamos descobrir o y. Para descobrir o y, eu vou aplicar a lei dos cossenos nesse triângulo aqui, ó. Então, fica y ao quadrado, que vai ser y ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos outros 2 lados, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses 2 lados, 1 vezes 1, vezes o cosseno do ângulo de 30 graus. Ok, então fica y ao quadrado é igual a 1 ao quadrado dá 1, mais 1 ao quadrado dá 1. 1 mais 1, 2. Menos 2 vezes 1 vezes 1 dá 1.
vezes o cosseno de 30 da raiz de 3 sobre 2. Ó. Ok, galera. Então, posso muito bem, novamente, ó, cancela 2 com 2. Então, vai me restar o que aqui, galera? Vai me restar justamente essa expressão aqui, ó. Y ao quadrado é igual a 2 menos 1 vezes a raiz de 3, vai dar raiz de 3. Ó. Então, está aqui, ó, a medida de y ao quadrado. Tranquilo. Só que o meu objetivo é descobrir o x. Para eu descobrir o x, eu vou ter que aplicar o teorema de Pitágoras em relação a esse triângulo aqui. Ó. Então, o que diz o teorema de Pitágoras? Diz que a hipotenusa x ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, 2 ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza. Ora, mas quem é y ao quadrado aqui? Y ao quadrado é justamente 2 menos a raiz de 3. Então, fica x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado dá 4, mais o y ao quadrado. Y ao quadrado, 2 menos a raiz de 3. É só substituir, ó. Fica 2 menos a raiz de 3. Portanto, nós temos aqui x ao quadrado é igual a 4 mais 2 dá 6, menos a raiz de 3. Aqui o expoente 2, o x aqui, ó. Posso muito bem passar a raiz, ó. Então, passando a raiz, fica x é igual a raiz de 6 menos a raiz de 3. Ó. Então, está aqui a distância entre os dois sensores aqui. A distância do ponto A até o ponto B, que eu chamei de x aqui. Ó. A expressão bonitinha aqui que vocês podem ver aí. Ó. Então, a alternativa que satisfaz aqui é justamente a letra D. Beleza, pessoal? Super tranquilo, né? A questão não é das mais fáceis para você interpretar, mas na prática é super tranquilo. É só você montar a questão de maneira correta e vai dar tudo certo. Beleza?